Bom, o PHP ele é uma linguagem de script voltada para o desenvolvimento de páginas dinâmicas para a internet. Ele é bem de fácil uso e aprendizado, ele é bem tranquilo de aprender, tá? E ele permite ao programador inserir seus comandos diretamente nos códigos HTML, então ele trabalha junto com o código HTML. O PHP ele oferece suporte a uma série de tipos de bancos de dados, conexões a uma série de tipos de bancos, como por exemplo o mais conhecido que é o MySQL, que é um banco de dados que roda na web, o Oracle, o Sybase, o DBase, o PostgreSQL, até o próprio SQL Server também que vocês aprendem no curso. Outra grande vantagem dele, comparado a outras linguagens de script para web, é que ele pode ser executado em diversos sistemas operacionais. Então, ele é uma linguagem multiplataforma. Então, ele pode executar numa plataforma Windows, Linux, Unix, Macintosh. E além de permitir mudanças de plataforma, com nenhuma ou pouquíssimas alterações nos seus códigos-fonte. Como surgiu o PHP? Em 1994, Rasmus Lerdorf desenvolveu algumas ferramentas que tinham por objetivo monitorar os visitantes de seu site por intermédio de um contador de acesso. Então, esse Rasmus, ele quis desenvolver um contador de acesso, que é aquele contadorzinho que falava que tinha uma pessoa entrada no site, 2 pessoas entradas no site, 3 e assim por diante. Ele também desenvolveu um livro de visitas e algumas outras pequenas aplicações com a linguagem. Então, foi onde ele iniciou o PHP, que ele batizou no início de Personal Homepage Tools, que são as ferramentas para homepage pessoal, na nossa língua portuguesa, né? Um ano depois, ele aprimorou essa linguagem, incorporou o interpretador de formulários. Então, ele passou a colocar formulários, ele passou a conseguir interpretar os formulários feitos com HTML. Então, ficou conhecido como PHP-FI, de Form Interpreter, ou seja, interpretador de formulário. Democraticamente, ele abriu o código-fonte dessa linguagem. Então, ele deu início a uma grande comunidade de contribuintes à linguagem, por isso que a linguagem foi crescendo muito, porque ele abriu o código e vários programadores de todo mundo conseguiram implementar melhorias e novos recursos para a linguagem. Em 1997, ele ganhou 2 colaboradores, que eram o Ziv Zuraski e o Andy Gutmans, que reescreveu o interpretador criando a versão 3.0, onde ele deixou de ser o Personal Homepage Tools para se transformar no Hypertext Preprocessor, que é o pré-processador de hipertexto. Em maio de 2000, desembarcou no mercado a versão 4, com muitas novidades, como suporte a sessões, permitindo a identificação de usuários que solicitam informações em um site, né, que é quando você entra no seu e-mail, ele abre uma seção para você ali. Se você ficar algum tempo sem mexer no seu e-mail, ele identifica o usuário não está do outro lado da tela, ele te desloga do seu e-mail, ele te dá um logoff. E aí, para você retornar, você tem que colocar novamente a senha. Por quê? Porque sua sessão expirou. Então, isso que é a sessão. O PHP 7, que é a última versão que nós estamos, ele foi lançado em 3 de dezembro de 2015 e, além de melhorias em performance, ele também tem novas funcionalidades, além de implementar e fortificar novos recursos na orientação a objetos, tá? Ele foi depois adicionando, depois do ponto, as versões mais atuais. Então, em 23 de janeiro do ano de 2020, que é o ano que nós estamos, chegou na versão 7.4, que foi lançada, né, corrigindo alguns dos bugs que tinha na linguagem. Quanto custa o PHP? O PHP não custa nada. Ele é um software distribuído sob a licença GPL, que é Licença Pública Geral. Ou seja, você não precisa pagar nada para usá-lo. Quem utiliza o PHP no desenvolvimento de seus produtos? O Facebook, o SourceForge, o Yahoo, o Flickr e a Wikipedia. Bom, para entender um pouco o funcionamento do PHP, temos que entender como que funciona a internet, né, a web. A web, ela funciona num esquema, numa arquitetura cliente-servidor, onde o cliente requisita, através do endereço de um site, ele requisita os arquivos desse site. Esses arquivos eles estão armazenados em um servidor. Esse servidor é uma máquina que fica disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, para disponibilizar os arquivos que estão lá. Então, o PHP, ele fica onde? Ele fica armazenado no servidor.
Quando há uma requisição de um arquivo PHP, o servidor processa esse código em PHP, transformando todo o código em HTML puro, para só assim transmitir, enviar através da web este arquivo compilado e executado pelo servidor, onde, quando chegar na máquina do cliente, vai ser aberto esse site no navegador do cliente. Lá no servidor, para o PHP conseguir rodar certinho, ele tem que ter 3 coisas instaladas. Uma é o Apache, que é o servidor, para poder deixar o serviço funcionando, o serviço web, né, disponível para quem requisitar. Temos que ter instalado o PHP, né, que é os arquivos de instalação dele, e um servidor de banco de dados, que nesse caso do exemplo é o MySQL. Então, os 3 funcionam juntos, porque o Apache ele vai resolver as requisições que estão chegando no servidor e vai também retornar as requisições. O PHP vai processar junto com o banco de dados, né? Vai coletar ou armazenar dados no banco, fazer o processamento desse código, transformar ele em código HTML para poder devolver para o cliente, que é o usuário que requisitou esse arquivo, através de uma www, né? Através de um nome que ele coloca lá no navegador dele. Bom, o PHP e o JavaScript são bem diferentes. Uma dessas diferenças é que o JavaScript, o código do JavaScript é processado pelo próprio navegador, não há necessidade de um servidor, enquanto os códigos em PHP são processados no servidor, sendo apenas enviado ao cliente o HTML puro, ou seja, o usuário não tem acesso aos scripts embutidos no HTML, ou seja, o código de programação em PHP não fica visível para o usuário, ele fica oculto. Por quê? Porque os arquivos estão armazenados no servidor web, tá? Já no JavaScript, não. O código ele é processado pelo navegador que está no computador do cliente. Então, não tem necessidade de ter um... Para quem puder montar um servidor em casa, né, estiver acessando de um computador, quando quiser montar um servidor, eu vou estar passando como fazer aqui. Lembrando que isso não é obrigatório. Para quem não tem computador, não tem como fazer essa configuração, as atividades vão estar sendo feitas por escrito, tá? De modo que todos consigam fazer. Quem tem a possibilidade de fazer os exercícios testando os exercícios, podem também fazer. Então, fica a cargo de vocês depois. Tá fazendo da melhor forma para vocês, tá bom? Para montar o servidor, precisamos instalar um pacote de serviços. O que é isso? É um software que contém as 3 coisas que precisa para o PHP, que é o Apache, servidor web, o PHP e o MySQL. Então, tem um pacote chamado XAMPP, que vocês podem fazer o download através deste endereço, que eu posso deixar depois para vocês também lá na plataforma. Entrando nesse site, vocês têm as versões ali do XAMPP, tá? Pode instalar a primeira versão, que é esse que a seta aponta, clicando no botãozinho em azul. Então, ele já vai baixar para o seu computador o arquivo e você pode prosseguir a instalação clicando sempre em avançar, 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 que aí você vai conseguir fazer a instalação completa no seu computador. Após a instalação do XAMPP, você tem que verificar, provavelmente ele vai estar instalado no diretório C, dentro da pasta XAMPP. Dentro da pasta XAMPP, você tem que prestar muita atenção neste ponto. Vai aparecer uma pasta chamada htdocs. Essa pasta é a pasta do seu servidor, porque você está configurando um servidor local, na sua própria máquina. Então, essa pasta htdocs, é nela que você tem que instalar todos os seus arquivos .php. Por quê? Porque o servidor que está rodando na sua própria máquina vai olhar para dentro desta pasta na hora de carregar os arquivos no navegador, tá? Algumas coisas podem dar problema ou interferir na instalação. Uma delas é o seu antivírus, tá? Se você não estiver conseguindo instalar, eu sugiro desativar o antivírus e fazer a instalação, que provavelmente você vai conseguir, tá? Então, dentro dessa pasta htdocs é onde você vai salvar todos os seus arquivos .php. E na hora de executar esses arquivos, como que faz? Você abre o seu navegador, digita lá na barra de navegação, lá em cima, localhost, porque você está
simulando um servidor na sua própria máquina. Então você digita localhost barra e digita o nome do seu arquivo. O meu ali é ez03.lista, ez03_lista.php. Você digita o nome do seu arquivo que você salvou lá na sua pasta e dá Enter. Ele vai carregar certinho o arquivo que você desenvolveu. O arquivo PHP, ele é um arquivo composto de scripts. E a saída do processamento desse arquivo PHP é sempre a saída em HTML, CSS e JavaScript, se houver junto na mesma página. Extensões utilizadas para salvar o arquivo, o .php e .class.php. O .class.php só em casos específicos, quando formos criar classes, tá? É bem mais específico. Mas, no geral, vocês vão salvar os arquivos como .php. Como que é a sintaxe do PHP? Então, aqui tem um exemplo bem simples, que vamos fazer uma impressão escrito Olá Universo no site. Então, qual é a tag para iniciar o PHP? É logo após o body, como você pode ver no exercício do lado esquerdo, e em destaque do lado direito, dentro do quadro amarelo. Você vai abrir uma tag, sinal de menor, que é sinal de tag, o interrogação, e vai escrever PHP. E na hora de você fechar o seu bloco de programação PHP, você vai fazer interrogação maior. Então, ali no meio, entre a abertura e o fechamento desta tag, você pode colocar qualquer código em PHP. Nesse caso, estamos usando o echo, que é um comando para escrita. Então, estamos colocando o echo e dentro de aspas, estamos colocando a frase Olá Universo, que é o que vai sair, vai sair como resultado no seu site na hora que você for testá-lo. Entre cada instrução do PHP, a gente tem que utilizar o ponto e vírgula, porque ele é um separador de instruções. Os comentários são blocos de escrita dentro de códigos que só servem para o programador instruir ou explicar o que o código está fazendo. Ele não é código útil para fazer nada na programação. Então, no PHP, podemos usar de duas formas. O //, quando você quiser fazer um comentário curto de apenas uma linha, ou quando você quiser fazer um comentário mais extenso, que vai pegar várias linhas do seu código, você coloca barra asterisco, coloca os comentários e termina com asterisco barra. Sobre as variáveis do PHP. Toda variável na linguagem PHP começa com um cifrão, com o caractere cifrão. Se você não colocar esse cifrão, ele não entende que você está tratando uma variável. Então, o seu código provavelmente pode dar problema, tá? Então, você coloca um cifrão e um texto na frente, um string. Ou você pode pôr letras ou o caractere underline. O PHP, ele é case sensitive, ou seja, se você colocar as variáveis cifrão CN e cifrão CN maiúsculo, elas são diferentes para o PHP. Então, toma cuidado. Por padrão, faça suas variáveis todas escritas em minúsculo, porque você sabe que na hora de você escrever, você tem que escrever em minúsculo. Se você estiver escrevendo em maiúsculo, você tem que arrumar ali a tecla de maiúsculo do seu teclado. Então, você coloca um padrão, faça todas essas variáveis com letras minúsculas, para você não ter problema de ficar pensando, imaginando se você tem duas variáveis com o mesmo nome e qual que é a que tem letra minúscula e qual é a que tem letra maiúscula, o que cada uma vai fazer. O PHP também possui as variáveis particulares dele, e essas variáveis são escritas em maiúsculo, por isso que você não deve usar nome de variáveis escritos em maiúsculo. Aqui temos um exemplo de um programa em PHP que está atribuindo duas variáveis string, do tipo texto. Então, tem uma variável nome, recebendo programação escrita por escrito, em aspas, entre aspas, porque é um texto, aí tem um sobrenome, recebendo web. Então, essas web. E lá embaixo da atribuição tem o echo, que é para a escrita dessas variáveis. Então, essas variáveis foram escritas dentro de aspas, porém, como ele encontra o cifrão, ele entende que não é um texto, e sim são variáveis. Então, ele vai imprimir o conteúdo dessas variáveis. Neste exemplo, temos as variáveis booleanas, que são as variáveis que armazenam estados, verdadeiro e falso. True para verdadeiro e false para falso.
Nesse exemplo, tem uma variável escrita exibir nome, então cifrão exibir nome, recebe true, ou seja, ela está recebendo um valor verdadeiro. Para eu testar se essa variável é verdadeira ou falsa, tem uma estrutura muito boa para fazer isso, que é o if, porque o if executa se a condição é verdadeira, né? Se a condição que você coloca dentro do parênteses é verdadeira, ele executa. Então, if exibir nome, então, se o exibir nome for true, ele vai escrever programação web. Este exemplo tem as variáveis do tipo numérica. Nesse caso, desse exemplo, são variáveis inteiras. Então, temos duas variáveis. A variável A recebendo 10 e a variável B recebendo 5. Estão recebendo números inteiros. E mais adiante tem o echo, que é o escreva, escrevendo a soma dessas variáveis. Então, você está somando A mais B e imprimindo este resultado da soma. As variáveis numéricas, se você precisar colocar uma variável real, que é a variável que tem decimal, você vai usar o ponto para separar o decimal. Então, por exemplo, 10,5. As variáveis array são tidas como mapeamentos ou vetores indexados, também são conhecidos como vetores. Ou, de modo mais popular, podemos dizer que é uma variável única com várias posições. É a mesma variável com várias posições, ou seja, em cada uma dessas posições pode haver uma informação ou um dado diferente. Um array ele é um dicionário, onde os índices são as chaves de acesso. E os índices podem ser valores de qualquer tipo, não precisa ser só número. Ele pode ser numérico ou pode ser texto. Inclusive, se os índices forem todos inteiros, esses não precisam formar um intervalo contínuo, pode ser descontínuo. No caso, o exemplo são índices inteiros e intervalos contínuos. Como a checagem de tipos no PHP é dinâmica, valores de tipos diferentes podem ser usados como índices de array. Assim como os valores mapeados também podem ser de diversos tipos. Neste exemplo, temos um array chamado carros, onde ele tem 3 posições, vai guardar 3 informações diferentes. Na primeira posição, que é a posição 0, vai guardar a informação Palio, que é o carro Palio. Na segunda posição, definida pelo índice 1, vamos armazenar o Corsa. E na terceira posição, definida pelo índice 2, vamos armazenar a informação Gol. E depois, para imprimirmos esses valores, colocamos o nome da variável, o nome do vetor, no caso carros, e entre colchetes o índice dele, para podermos ver o resultado. As listas são outro tipo de variáveis no PHP. Elas são utilizadas para realizar atribuições múltiplas. Através das listas é possível atribuir valores que estão num array para variáveis. Então, ela faz o quê? Ela pega um array e transforma cada item do array em uma variável diferente. Então, ali no exemplo temos um array sendo criado, que é o array, né? ARR recebendo o array com informações escritas 1, 2 e 3. E uma lista recebendo esse array, ou seja, após eu fazer a lista receber o array, eu estou colocando cada informação do array em uma variável diferente. Então, a variável A vai ficar independente com a informação 1, a variável B vai ficar uma segunda variável independente com a informação 2 e a variável C vai ser uma terceira variável independente com a informação 3. Aqui temos o array carros sendo atribuído para uma lista, e nessa lista tem 3 variáveis, a variável C1, a variável C2 e a variável C3. A informação Palio, que está na primeira posição do array, está sendo atribuída para a primeira variável, que é a C1. A segunda informação do array, que é o Corsa, está sendo atribuída para a segunda variável, que é o C2. E a terceira informação do array, que é o Gol, está sendo atribuído para a terceira variável, que é o C3. Temos também o tipo de dados objetos, porque o PHP ele é uma linguagem orientada a objetos. Então, são alguns conceitos mais avançados que provavelmente vocês verão isso durante o curso. Mas, para a gente poder entender um pouco desse tipo de variável objetos, vamos entender primeiro o que é uma classe.
Uma classe é uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada a objetos. Ela é formada por dados e comportamentos. Então, uma classe seria o quê? Uma definição composta de dados e sobre os comportamentos desses dados. Para definir os dados, são utilizados os atributos. E para definir o comportamento, são utilizados métodos. Então, em classes, falando em classes, os dados são chamados de atributos e os comportamentos são chamados de métodos. Depois que uma classe é definida, podem ser criados diferentes objetos que utilizam esta classe. Então, da classe pode-se derivar vários objetos. Então, a classe seria como se fosse uma forma, um molde. A partir daquela classe, podemos criar vários objetos com características diferentes, utilizando o mesmo molde. Aqui, como exemplo, temos uma classe chamada teste. Essa classe está bem simples, ela não tem, por exemplo, ela não tem os seus atributos, ela não tem variáveis de atributos, que seriam as características dessa classe. Ela tem apenas uma função, que seria um método. Esse método é um método saúda, para fazer saudação. Então, é uma função, chama function saúda. E é o método da classe, que seria o comportamento dessa classe. Então, o que ela faz? Ela vai fazer uma saudação. Então, ela abre ali, depois do teste, abre uma chave e lá embaixo fecha a chave da classe. E dentro tem a função. Lá mais para baixo, depois da última chave, temos uma variável escrita chamada objeto, obj. Esse obj, ele recebe new test. O que é esse new? Esse new é para criar um objeto. É para fazer o objeto ser feito a partir do molde teste. E para acessarmos os métodos dessa classe, utilizamos o nome da variável objeto, que é obj, e utilizamos uma seta, criada aí com um tracinho e o sinal de maior. E na frente colocamos o nome da função, saúda. Então, o que vai acontecer? Aquela função vai ser invocada, vai ser chamada e vai ser impressa na tela. Bom dia. Porém, ela foi chamada através de um objeto, que é esse obj, tracinho maior, saúda. Nessa parte, nesse ponto do código, que foi feita a chamada da função, do método da classe.